No primeiro dia, nós falamos sobre a complexidade do sistema tributário. Ontem, nós falamos sobre a desigualdade social e a tributação. E hoje, para encerrar, vamos falar sobre tributação e corrupção. Primeiro, parabéns para o Movimento Ares, para a PUC-Rio, principalmente para o Luiz Carlos, pela organização do evento. Então, hoje nós vamos ter aqui a Renata Emily, sócia do Xavier Advogados, Daniel Almeida Carvalho, que é vice-presidente jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro e sócio do Lins Homem de Carvalho Pisolante, que, além de meu professor, meu amigo, é meu chefe também. O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador André Fontes, Luiz Carlos Ferreira dos Santos, sócio do Ferreira dos Santos Advogados, Daniel Ávila, procurador da Fazenda Nacional, e o professor Luiz Emílio, professor aqui da casa e homenageado do dia. Espaço de elaboração acadêmica à parte do que se tem geralmente em sala de aula. E essa é uma proposta interessante que tem se mostrado muito bem sucedida, em especial pela quantidade de seminários que temos tido a oportunidade de apresentar para o alunato constantemente. Finalizamos agora com esta mesa o seminário de Direito Tributário. Em breve anunciaremos o seminário de Direito Empresarial. E na sexta-feira temos, por exemplo, a mesa com a ministra do TST, Adelaide Arantes, e desse modo se figura um cenário de muito trabalho e bastante participação do Movimento Ares na vida da PUC-Rio. O Código Tributário Nacional, no artigo 3º, diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória instituída em lei, em moeda ou cujo valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Eu penso, e no momento que eu penso, adentra ao ambiente também um ex-aluno, o famoso professor Petit Poisson. Petit Poisson. Foi excelente aluno. E já debatia, já questionava. Na época ele não tinha cabelos brancos, ele não tinha cabelo. Então isso deve ser implante, tá? Ele já debatia, ele questionava. Porque o problema que eu tenho com o alunato de hoje, eu tenho alunos excelentes. Uma vai fazer uma exposição para a turma sobre TBI. E tenho outros dessa mesma turma, Isabela e outros. Mas, voltando ao artigo 3º, tributo não constitui sanção de ato ilícito. Cabem algumas interpretações, mas uma delas é a seguinte: a incidência de tributo não legitima uma situação ilícita, imoral, criminosa, antiética, que foi realizada e fez incidir, por exemplo, o imposto de renda. O Código Tributário Nacional, que é lei ordinária pela forma e com status de lei complementar pela matéria, diz: toda vez que ocorre o fato gerador de um tributo, o Estado é obrigado a cobrar. Então, o artigo 43 do Código Tributário preceitua que o fato gerador do imposto de renda é a disponibilidade econômico-jurídica
de renda proveniente do capital, do trabalho, da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza. E esse inciso 2, quando se refere a proventos de qualquer natureza, ele acrescenta, assim entendidos, acréscimos patrimoniais não mencionados no inciso 1º, que é renda decorrente do capital e do trabalho. O que nos leva a interpretar que renda tributável não é qualquer renda que se aufira, mas tem que corresponder, tem que acarretar a um acréscimo patrimonial. E qual é o exemplo que vocês dariam de renda auferida que não corresponde a acréscimo patrimonial? Qualquer indenização. O STJ tinha um entendimento inicial que renda correspondente à indenização por dano moral incidia, mas me parece que ele mudou também. Porque se você aufere uma indenização em decorrência de dano moral, é porque houve uma perda íntima, interior, atingiu o seu íntimo, num dos patrimônios mais elevados, que é o moral. Então, indenização por dano moral, não há acréscimo patrimonial, não deve incidir imposto de renda. Voltando ao artigo 3º, tributo da prestação para que não constitua sanção de ato ilícito. A cobrança de tributo de imposto de renda decorrente de uma atividade, renda auferida de uma atividade ilícita, imoral, criminosa, antiética, cobrar um imposto de renda não está legitimando, legalizando aquela atividade ilícita. Eu me permito fazer uma viagem, me transplantar para um país imaginário, que tenha político imaginário, e que um determinado político imaginário tenha auferido renda de uma atividade ilícita. Deve ser processado, deve processo penal, os bens que ele adquiriu devem ser confiscados ou cobrar um imposto de renda. Por quê? Mas agora o juiz fulano determinou o bloqueio da conta dele. Tá, mas o fato gerador já ocorreu, que foi a entrada de recursos. Já ocorreu o acréscimo patrimonial. Ele já usufruiu desse acréscimo patrimonial. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional, eu não entendo por que não promove a execução fiscal para a cobrança de imposto de renda decorrente de atividade ilícita, criminosa, imoral, antiética, etc. Tem o dever de cobrar.
Porque o Código Tributário, no artigo 3º, diz que a atividade tributária é uma atividade vinculada e obrigatória. E o artigo 142 do Código, quando define lançamento, o parágrafo único diz: o lançamento corresponde a um procedimento vinculado, obrigatório, que a autoridade fiscal não tem o direito de escolher. Como escolheu no passado, quando o time de futebol do Brasil foi campeão do mundo, foi, acho, nos Estados Unidos, e os jogadores trouxeram tudo, micro-ondas, computador. Teve um jogador que trouxe uma geladeira. E o cara da alfândega ligou para o palácio. O que eu faço? São os heróis. E alguém disse: cobra imposto sobre um produto pequeno e libero demais. O secretário da Receita Federal era Osíris Lopes. Se eu não estou enganado, o sobrenome. Osíris Lopes. Não concordou, pediu demissão. Porque se o Código Tributário é a lei das leis tributárias, abaixo do manto constitucional e fixa normas gerais, a autoridade fiscal não pode, a seu bel prazer, dizer: Mariana, você realizou um fato gerador, mas você é minha aluna, então não vou cobrar o tributo. Não importa, tá? Eu não sei se eu devo contar a história desse princípio. Não devo. Não devo. Ele já quer que eu termine. É isso? É. Rapidamente. Rapidamente, porque a Constituição me assegura o direito à palavra. Rapidamente. Na Roma Antiga, tinha um imperador, Vespasiano, que criou um tributo pelo uso de mictório público. E o filho de Vespasiano se espantou: pai, como cobras um tributo decorrente de uma atividade que não tem bom cheiro? Vespasiano tirou a moeda do bolso, mostrou ao filho e perguntou: Olet, sente cheiro? E o filho disse não. E Vespasiano, então, disse a frase: pecúnia non olet. O dinheiro não tem cheiro. A renda decorrente de atividade ilícita, essa ilicitude não contamina o tributo incidente. Então, direito tributário, corrupção, que é num país imaginário. Você está pensando num país imaginário, que aqui não existe. No Brasil não existe. É um país imaginário. Foi um bom tema, porque se eu tivesse que escolher, eu escolheria ética na corrupção. Os corruptos devem ter ética de um não delatar o outro. Mas isso seria o absurdo dos absurdos se o Poder Legislativo editasse uma norma
nesse sentido. E começaria, na correlação entre direito tributário e corrupção, chamando a atenção de um primeiro problema, algo que une os dois, a corrupção e o direito tributário. Ambos ambientam-se no direito público. No Brasil e também nos Estados Unidos da América, não há uma legislação privada sobre corrupção. Nos Estados Unidos da América, há em alguns estados. Por exemplo, em Nova York, o que gerou, inclusive, o problema da FIFA, porque os supostos negócios foram realizados em Nova York, onde havia legislação. Se tivessem de carro se dirigido a um pouco mais distante lugar da cidade de Nova York, não teriam tido a repercussão dos atos, supostos atos praticados. Pois bem, a corrupção a que nos referimos no Brasil é sempre a corrupção pública. Faço aqui uma menção diferenciada desse ambiente futebolístico, que é uma outra questão que já caiu na linguagem popular, no gosto popular, e a questão eleitoral, que não deixa de ser pública, mas num outro ritmo. Por outro lado, também quero chamar a atenção das peculiaridades do direito público de nosso país. Lembrando aqui rapidamente que o Brasil nasceu num direito público que já existia, porque faço aqui a lembrança de que o Tratado de Tordesilhas, que havia dividido o mundo com Portugal e Espanha, que foi celebrado antes da descoberta do Brasil, dizia que se fosse descoberta alguma terra, seria de Portugal. Ou seja, o Brasil foi mencionado num texto público antes mesmo de nascer. Em 1530, ou seja, 30 anos depois da descoberta, o Brasil era Estado. No Império Português, só o Brasil e as colônias reputadas indianas que tinham a nomenclatura de Estado. E o Estado do Brasil tinha brasão, tinha a bandeira correspondia ao do rei, mas havia uma estrutura jurídica pública formada. Entre a descoberta do Brasil em 1500 e a conversão ou elevação da condição de Estado, falávamos há pouco, a palavra Estado, que nós conhecemos, surgiu, porque na segunda década, em 1513, né, que foi lançada a obra que marcou a figura da palavra Estado. Mas eu lembro que, a despeito disso, essa influência no nosso Brasil é importante, porque nós somos herdeiros de uma tradição diferente dos demais países, já que Portugal era um Estado unitário, era um Estado que não conheceu o feudalismo, então essas divisões ideais não faziam parte da metrópole. Mas nós temos território suficiente para termos divisões. Pois bem, nessa discussão das divisões territoriais e da ideia de unidade, em todas as ocasiões, mesmo no início da descoberta, nós tivemos problemas de ordem tributária. A própria ideia da madeira, que foi retirada aqui, que motivou a cobrança de tributos daqueles que retiravam madeiras aqui do nosso país, que eram tributos natura e muitas vezes em valores, eram primeiros problemas que o Brasil enfrentou. Se nós fizermos uma avaliação histórica, a ideia de tributação no nosso país ela é tão antiga quanto a nossa própria existência como país. Por outro lado, eu lembro também que a evolução do Estado, como nós conhecemos hoje, o Estado intervencionista, o Estado que tem atitudes, portanto, ativas, não se confunde com aquelas visões mais antigas e as mesmas visões liberais. E hoje, ainda temos a primeira lição no direito tributário da ideia de tributação apenas para satisfazer, a primeira lição, talvez, de satisfazer
às necessidades do país, necessidades do Estado brasileiro. A tributação seria a forma mais típica de proporcionar renda ao Estado brasileiro. Mas se nós fôssemos fazer um exame mais criterioso, vamos ver que a tributação não se limitou apenas na sua imposição para permitir as necessidades que o país tem de ter pessoal, infraestrutura. Como nós conhecemos e aprendemos isso logo nos primeiros anos da graduação, a ideia de poder impositivo, da própria ideia de fiscalidade, ela também tem um outro aspecto. Muito além dessa visão que nós conhecemos hoje, do tributo como preço da democracia, paga-se tributo para que tenhamos um Estado que possamos controlar, um Estado que possamos administrar. A ideia, me parece, que nós encontramos no nosso país e que o ambiente da corrupção mais, diria assim, se vê homenageado é num outro aspecto da fiscalidade, que seria a chamada extrafiscalidade, e especificamente em 3 setores em que o mundo inteiro reconhece como decisivos e prejudiciais, de alguma forma, a um ambiente comum em qualquer país, que é a bebida ou droga, o tabaco e o jogo. Nós temos, no Estado moderno, no Estado intervencionista, o Estado que intervém na economia, que intervém na sociedade, um Estado que regula a economia, ao mesmo tempo um Estado que impõe tributos. E a fusão das duas coisas tem gerado essas 3 áreas, tabaco, jogo e bebida, ou drogas em geral, uma carga tributária maior, não pelas razões que levam o Estado a tributar, para manter o próprio Estado, mas para prevenir o próprio Estado dos efeitos nocivos que essas atividades geram. O cigarro, o tabaco, a bebida ou a droga e o jogo. Porque as consequências, ao longo do tempo, na saúde do indivíduo e da família são desastrosas. Então, a carga tributária nessas áreas se justificaria porque no mundo inteiro se entende que o Estado terá de ser, posteriormente, o responsável pelas consequências nocivas que essas atividades têm. Por isso que o cigarro tem uma carga tributária de mais de 80%, o álcool tem também, e o jogo também. De um modo geral, há uma espécie de senso comum a respeito dessas 3 áreas. O problema é que nós aproveitamos essa ideia da autotributação inerente a essas atividades para algumas outras que são cotidianas. O exemplo que hoje está nos jornais do óleo diesel e da gasolina talvez seria o mais característico. O efeito prático disso, dessa migração de autotributação para essas 3 áreas, para as outras áreas, sem que haja transparência, ou seja, sem que o usuário final, o consumidor, saiba que o montante de imposto é muito superior ao preço que é pago, é uma espécie de falta de legitimidade do próprio imposto. E essa falta de legitimidade gera uma espécie de falta de consenso sobre aquele princípio originário que mencionei, de que o tributo é o preço da democracia. Consequentemente, há uma espécie de desobediência generalizada do próprio Estado, porque viola as regras sobre tributação de ser módica, derivado de atividades outras que não podem não ser prejudicadas, e, ao mesmo tempo, para concluir já, e, ao mesmo tempo, a existência e a exigência de outras que se justificariam. Por outro lado, vejam, senhores, o Estado criou uma estrutura muito rígida de expansão dos tributos, nos quais, por exemplo, a gasolina acabou tendo preços tão altos por conta do tributo que o próprio produto gasolina, o bem da vida que se esperava, ele passou a ser a parte menor, por exemplo, do interesse em geral do consumidor, fomentando não só o problema da qualidade do produto, com a inserção de outros produtos com menor preço, e que acabam fraudando o próprio sistema de combustível no país, como também
a problemática de se dar facilidade pela delegação que o direito tributário faz a um terceiro particular para a colheita, para recolhimento dos tributos. Ou seja, na prática, isso não funcionou. Esse sistema acabou gerando um problema maior, que é violar a ideia de progresso, violar o desenvolvimento do país, restringindo cada vez mais, e pior ainda, efeitos na concorrência, porque apostos de gasolina que pagam não pagam impostos, e com isso os lucros aumentam, indústria em geral prejudicada, e o problema mais complexo. A coisa chegou a um nível tão alto, mas tão alto, que o Brasil, que tem sempre os olhos voltados para dentro do seu próprio país, e não cuida das suas fronteiras, não tem uma guarda de fronteira, não tem uma guarda de fronteira aqui. O Brasil é o país que tem a terceira maior quantidade de países vizinhos do mundo, depois da Rússia e da China, é o Brasil, a quantidade de países vizinhos, e é o único grande país com grandes fronteiras que não tem uma guarda específica. Alguém diz, mas a Polícia Federal não faz isso? A Polícia Federal fica numa espécie de embate entre São Paulo, Rio, as capitais, e a ida para as fronteiras, para a área de fronteira, é quase uma espécie de penalização em alguns casos. Então, a pessoa não quer ficar lá. Então, a necessidade de uma guarda de fronteira, com tecnologia, com condições próprias, se faria exigência. Não a polícia de fronteira, mas uma guarda. A polícia sempre vai exigir outros requisitos que nunca vamos alcançar. Pois bem, nós não temos isso. O efeito prático é que a ideia de desonegação no Brasil é tão grande que os vizinhos perceberam isso. E hoje a República do Paraguai é a maior contrabandista de produtos brasileiros. Vocês terem uma ideia, quase 50% só do cigarro no Brasil vem do Paraguai. E quem é o grande fabricante dos cigarros contrabandeados no Brasil? Ninguém menos que o presidente do Paraguai. A coisa chegou a um nível tão grave que nos jornais recentemente anunciaram que em São Gonçalo, município, que é o maior município em população do Rio de Janeiro após a capital, tem 1 milhão de habitantes, a criminalidade proibiu a venda de cigarros lá, para que ela venda os cigarros que são contrabandeados e, consequentemente, é no jornal isso, primeira página. Porque o lucro que eles vão ter é muito maior do que a compra do cigarro oficial, que o valor é menor. Pois bem, esse é o sistema que nós temos. Para concluir, vejam, senhores, quem tem o dever de fazer, no nível federal, as cobranças é a Procuradoria da Fazenda Nacional, que não tem gente nem estrutura para fazer isso. O resultado é que, se o problema dos senhores for de um CPF, um número errado, por exemplo, ou então a mulher casou, ou o homem casou, trocou de nome, geralmente é a mulher que troca, quando troca, por tradição, hoje em dia nem sempre, o nome diferente, às vezes, na certidão, acaba gerando procedimentos que geram décadas. E a Fazenda não consegue resolver, porque o sistema é tão fechado pela quantidade que uma causa de 100 milhões que uma siderúrgica venha a dever é o mesmo correspondente a uma causa de R$1.000, sem diferença. E não há procuradores para fazer isso. O resultado prático é que a Justiça Federal, por exemplo, está repleta de varas, repleta de autos de processo em lugares que são correspondentes a este ambiente somente com autos, sem que haja estrutura e acesso. Naqueles autos, 3%, 10% são de milhões, mas não se sabe exatamente quais são os autos. Essa é a triste realidade que nós vivemos. Portanto, os mesmos problemas que tivemos no início do nosso país, quando não sabia onde estava localizado o navio contrabandeado para o Brasil, nós não sabemos até hoje em quais dos autos está a quantia maior ou a quantia menor. É verdade, a Fazenda tem um controle grosseiro, porque ela pode saber pelos limites, mas não consegue administrar essas informações, porque não há pessoal para isso. O resultado prático é que sempre há um aumento de leis para tentar gerar evitar o contorno das interpretações e, consequentemente, evitar a sonegação. Só que nós não conseguimos com a estrutura que nós temos e com o pessoal que se tem. Portanto, se nós tivéssemos que tomar uma iniciativa, talvez tivéssemos que rever o nosso sistema tributário e nos concentrarmos numa tributação mais pesada e mais alta nesses 3 setores: álcool, tabaco e jogo. E as outras, darmos transparência, acima de tudo, ao consumidor, para que saiba, quando compra a gasolina dele comprada
e por isso é tão cara também, além do monopólio de uma única companhia no Brasil, um monopólio inconstitucional, inexplicável, nós temos, de fato, monopólio de fato, nós temos, então, a situação dos preços altos sem transparência. É uma honra estar falando aqui nesse auditório da PUC sobre um tema que é de grande importância, ainda mais no momento que a gente vive, num ano de eleições. Discutir tributação e corrupção são dois temas que estão aí na pauta e que, enfim, de muita importância para esse debate político também no Brasil. A questão, a correlação entre tributação e corrupção tem sido objeto de diversos estudos ao longo das últimas décadas por estudiosos tanto de economia quanto do direito. Recentemente, em 2016, a Harvard Business School, alguns pesquisadores da Harvard Business School prepararam um estudo bastante aprofundado sobre o tema. E, nesse estudo, além de correlacionar a corrupção com a tributação, eles também correlacionam com o crescimento econômico. E esse estudo começa, inclusive, com uma provocação que eu queria trazer aqui à plateia. E a provocação é a seguinte: a tributação, ela contribui ou ela é prejudicial ao crescimento? O que vocês acham? No silêncio, eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que é os dois. Vai depender. Depende o quê? Do nível de tributação e de quão eficiente os recursos arrecadados são empregados pelo Estado. Então, deixa eu me fazer explicar melhor. Países que têm um nível de tributação extremamente alto e um dinheiro arrecadado mal aplicado, normalmente não vêem bons resultados no seu crescimento. Na realidade, a tributação funciona, nestes casos, como um desincentivador do empreendedorismo. E os investimentos feitos pelas empresas, o empreendedorismo, ele é um motor da economia, um motor do crescimento. Porque criam-se empresas, criam-se empregos, gera-se renda, faz-se com que a renda circule e isso promove o crescimento econômico. Quando a tributação ela é alta demais, o empreendedor foge. Ele prefere ser um empregado a investir, a criar empresas, a se arriscar. Ele prefere ir para um outro país, onde a tributação será menor, e quem perde somos nós. Por outro lado, quando a tributação atinge um patamar que é aceitável, e estudos da OCDE entendem que um patamar aceitável é lá por volta dos 34%, né, de arrecadação versus PIB, quando a tributação atinge um patamar aceitável e os recursos arrecadados são bem empregados pelo Estado, tem-se o efeito inverso. Tem-se, na realidade, um motor do crescimento e da economia. Porque os recursos arrecadados são a principal fonte de renda de qualquer governo, de qualquer Estado, para promover o bem social, suas políticas públicas e para também investir na infraestrutura do país. Ora, é só a gente pensar que os investimentos em educação básica, educação de ensino fundamental, médio, em faculdades, vão preparar a mão de obra especializada, qualificada, que as empresas vão precisar para que elas possam, então, se estabelecer no nosso país. Os investimentos em infraestrutura de portos, aeroportos, estradas, vão permitir o escoamento da produção e vão permitir as exportações brasileiras, que elas possam se localizar em níveis competitivos com de outros países. Portanto, tributação, arrecadação
e eficiência na sua aplicação estão diretamente relacionados com crescimento econômico, com desenvolvimento. Bem, aí chegamos à corrupção. A corrupção é justamente o caso em que este dinheiro arrecadado não chega lá na ponta e que ele não será bem aplicado. É o caso em que não teremos esta eficiência. Na minha cabeça, quando eu penso na corrupção, eu sempre faço uma analogia com o sistema de abastecimento de água. A gente tem lá a SEDAI, fornecendo água para a população, colocando água nos dutos, que vão percorrer quilômetros até chegar na casa dos consumidores. Ora, se esses dutos estiverem cheios de furos, se a água estiver vazando, de toda aquela água que a SEDAI colocou, só um pouquinho vai chegar na casa das pessoas. Pois bem, nós somos a SEDAI, nós contribuintes. E, vamos dizer assim, o governo, né, o dinheiro que chega para aplicar nas políticas públicas, é justamente essa água que está indo pelos dutos. E os furos são exatamente os bolsos dos nossos corruptos, para onde o dinheiro que a gente está colocando nos dutos está sendo desviado. Então, de tudo aquilo que se arrecada, os desvios de recursos públicos, a corrupção, o que ele faz? Faz com que chegue lá na ponta, no consumidor, no governo, cheguem recursos muito poucos, muito inferiores àquele que deveria chegar. E aí, o resultado é que as políticas públicas não conseguem ser implementadas de forma eficiente. Elas não são implementadas de forma eficiente, portanto, temos o estado de coisas, que é esse reflexo no desenvolvimento, no crescimento do país. Para que vocês tenham noção, o Brasil arrecadou em 2017 1,340 bilhões de reais. Isso não é pouco dinheiro, né? O grande problema do país, do Brasil, portanto, está não tanto na arrecadação tributária, porque nós temos uma tributação, uma carga tributária que é compatível com a de países do primeiro mundo, espera que eu não enxergo. 3 minutos. Que é compatível com a de países do primeiro mundo. No Brasil está em volta de 32% e 38% do PIB, 0,38% do PIB, isso divulgado pela própria Receita Federal, tá? Foi a arrecadação em 2016. Mas a forma como o nosso dinheiro tem sido empregado. Vejam, senhores, que no ranking da Transparência Internacional, que faz um ranking da corrupção no mundo, o Brasil, em 2017, ficou na 96ª posição. Ele caiu 17 posições de 2016 para 2017, só de um ano para o outro. Isso num ranking de 180 países, esqueci de dar esse detalhe. Ou seja, o Brasil está na posição 96. Ele está muito longe dos países que têm as melhores práticas. Ora, além do efeito nefasto com relação ao próprio crescimento do país, existe uma outra correlação que se faz. É que, nos países onde a carga tributária é a mais alta, correlação feita com o PIB, né? Por exemplo, na Dinamarca, se eu não me engano, 46% ou 47% do PIB. Nos países onde ela é mais alta, que são os países super desenvolvidos, especialmente os países nórdicos, você tem um baixíssimo nível de corrupção. Então, é justamente o contrário, né? Você tem mais tributação onde você tem menos corrupção. Por quê? Porque, na realidade, é um nível de compliance, o nível de cumprimento voluntário das obrigações tributárias pela população.
a população estabeleceu uma relação de confiança com o governo. E ela paga feliz os seus impostos, os seus tributos, porque ela sabe que eles vão se reverter em bens e serviços públicos. Já nos países onde o nível de corrupção é muito alto, verifica-se justamente o fenômeno oposto. A arrecadação ela cai muito. Por quê? Porque a população não acredita. A população vê que o dinheiro que ela paga vai para o bolso do corrupto e não se reverte em bens e serviços públicos. Isso não sou eu, Renata, que digo, não. Existem diversos estudos que fazem essa correlação e os senhores podem pesquisar e irão ver esses estudos. No Brasil é curioso, porque nós temos, como a gente viu, um nível de corrupção bem alto. Estamos lá na posição 96. Por outro lado, a nossa arrecadação não é baixa. A carga tributária no Brasil é 32,38% do PIB, quando a média mundial é 34%. A gente está ali. Nós estamos entre os que mais tributam, não entre os que menos tributam. Por que esse fenômeno? E eu vinha refletindo sobre isso. Por que o Brasil, a lógica não se aplicou? Ora, a mim me parece que isso tem relação com o fato de nós termos vários Brasis. O nosso país é de dimensões continentais. Quando nós fazemos essa análise da carga tributária, nós estamos olhando para uma média nacional. Nós não estamos olhando por região. A realidade do Rio de Janeiro, a realidade de São Paulo, não é a realidade do Brasil. É só de uma pequena parte. Se nós formos para o Acre, se nós formos para o Amazonas, para o Ceará, para o Pernambuco, nós teremos uma outra realidade do Brasil. E, certamente, nós vamos identificar que os níveis de corrupção são ainda mais altos e de cumprimento da legislação tributária ainda mais baixo. Essas reflexões são muito importantes, porque, para além da questão da carga tributária em si, um aspecto que é importante a gente observar, e isso tem a ver com o que eu comecei a falar com relação ao nosso ano eleitoral, é que o nosso sistema tributário, de certa forma, ele também fomenta, ajuda essa corrupção. Primeiro, porque nós temos uma sobreposição de tributos absurda. Eu tenho imposto de renda e tenho contribuição social sobre o lucro. É a mesma coisa, só tem nome e destinação diferente. Eu tenho PIS e COFINS. Eu tenho duas contribuições idênticas. Eu tenho CMS, ISS, IPI, que em outros países eu teria um único imposto, que seria um IVA, Imposto sobre Valor Agregado. E, no Brasil, eu tenho aqui essa repartição de competência, Estado, município, que causa as mais terríveis confusões na prática, no direito tributário, interpretação de competência. Já vou terminar. Além disso, nós temos um complexo de obrigações acessórias que tornam a vida do contribuinte infernal. E tudo isso, o que gera? Gera um sistema altamente complexo. A complexidade ela fomenta a corrupção. Ela fomenta que não se cumpram as leis tributárias adequadamente. E, para finalizar, a cereja do bolo, uma tremenda insegurança tributária. Segurança jurídica, desculpa. Segurança jurídica, porque os aplicadores do direito, e aí eu me refiro ao fisco, me refiro também ao judiciário, os aplicadores do direito não conseguem pensar o direito de uma forma racional, de uma forma heterogênea, e o que a gente acaba tendo é decisões que, muitas vezes, não são cumpridas, o próprio STJ que muda de decisão a cada momento, muda de pensamento, e isso traz uma insegurança jurídica, seja para o empreendedor, seja para nós, contribuintes, para os aplicadores do direito, que a única parte que se beneficia são os corruptos. Com Rousseau, você inaugura um novo momento da redenção humana, que é o Estado. E ali está a nossa desgraça. Ali está o nosso mal e o mal do que falamos agora.
porque ali você estabelece que é através do Estado e é através de seres frágeis que administram essa figura chamada Estado, que somos nós homens, falíveis, limitados, que nós temos que esperar que bons tributos sejam administrados por boas pessoas e por boas instituições. Então, esse é o parâmetro que a gente queria buscar. Eu fui ontem, quando cheguei em casa à noite, fui dar uma olhada nos federalistas. Peguei 2 trechos muito interessantes do Madison. Ele fala o seguinte: a índole do povo não tolerará processos inquisitivos e autoritários na legislação fiscal. Obviamente, estamos falando do povo americano. Lá, obviamente, a sociedade veio antes do Estado, né? E a ideia do no taxation without representation ela é mais viva do que aqui, onde, como o professor André Fonte disse muito bem, não há uma transparência, ainda que os nossos soi-disant representantes do povo estejam lá. Então, o meu foco, e obviamente a ideia de tributação é mais ampla, porque eu imagino que a professora Renata já tenha tentado explicar o sistema tributário e inquisitivo legal para um investidor estrangeiro, e deve ter tido dificuldade, como eu já tive. O fato é que, essa semana, com perdão da má palavra, o jornal o Globo fez um pouco do nosso trabalho, porque desde domingo ele vem apresentando uma série chamada No País da Papelada, onde ele mostra uma pesquisa do IPEA, em que não precisamos nem comparar com os países desenvolvidos, mas os países emergentes. Nós temos a pior taxa, mais gravosa, de tributação e de amigabilidade, como é que eu de boa receptividade aos investimentos, né? Nós somos um país fechado ao mundo, fechado ao comércio internacional, de muita dificuldade de se abrir uma empresa e de uma absoluta impossibilidade de fechar uma empresa. Queiram os senhores ir mal numa empresa e falir, serão párias. Vocês não conseguem mais nada, porque o seu CPF estará ali vinculado a uma pena eterna, junto aos nossos companheiros da Procuradoria da Fazenda, aos fiscais da Receita Federal. O nome de vocês irá para o livro maldito da humanidade. Essa é a estrutura fiscal tributária, e não é só fiscal tributária, injustiça seja feita, mas o país é um país onde todo o sistema legal ele é feito para inviabilizar a inovação, o empreendimento e o lucro, porque é uma palavra maldita também na nossa cultura anti-empresarial, que é própria, obviamente, da nossa tradição lusitana, creio eu, né? Então, eu vi aqui, eu vou me valer do jornal o Globo, porque ele fala aqui da inflação de leis. Nós temos 5.000 municípios. Então, o município de Niterói quer agora que os bancos instalem, quem já foi aos Estados Unidos, agora você passa por um scanner, antes de entrar ou sair, não me lembro mais se entrar, em que eu emagreci agora, outro dia eu passei no scanner, o cara disse: senhor, tem uma coisa aqui embaixo do seu braço, é droga, é alguma coisa? Não, senhor, é pelanca, porque eu emagreci muito, e o fio, e aquilo sai de outra cor, é um scanner impressionante. Agora você imagina cada banco em Niterói ter que instalar um scanner para ver o seu corpo nos mínimos detalhes. Para que isso? O custo que isso causa, e aí eu dou ao sentido tributação, um sentido mais amplo, né? A necessidade de que as agências bancárias tenham aquele insufilme para que quem está de fora não veja o que está acontecendo lá dentro. Enfim, são leis até meio ridículas, meio patéticas, beiram a tentativa de restringir a lei da gravidade, né, de proibir a lei da gravidade. Então, eu sempre me lembro, quando eu penso em tributação, e aí corrupção, eu estou aqui falando no sentido geral de corromper os costumes, de corromper a possibilidade de que as pessoas levem a sua vida de forma autônoma, já que vivemos ainda numa sociedade pretensamente capitalista e mais ou menos liberal, mas a ideia de que o Estado está a todo momento buscando
restringir a sua autonomia, né? Pensando a ideia de liberdade como ideia de autonomia, ou seja, da possibilidade de que o que não está proibido é permitido, eu entendo que o nosso sistema ele é inexoravelmente tendente a ser corrompido. Primeiro, acreditamos demais no ser humano. Portanto, acreditamos demais nessa construção artificial que é o Estado. Demais. Os liberais, nesse ponto, são mais pragmáticos. Ou seja, o Estado é necessário, vamos administrar o que ele pode administrar, o que não é possível. E, aliás, eu não falo aqui para o Peixinho depois não me mandar um recado pela internet dizendo que eu sou um liberal do Texas. Eu diria o seguinte: eu vou encontrar nas encíclicas, vou encontrar em Leão X, está ali, o princípio meu Deus. Falei no Papa aqui, fiquei... Né? Enfim, está no artigo 173 da Constituição. O que as instâncias inferiores da sociedade, inferiores no sentido não hierárquico, mas valorativo, mas o que no nível da família você puder resolver, você não leva ao problema à comuna. O que a comuna puder resolver, você não leva ao nível coletivo, ou seja, vai sobrar ao Estado o princípio da subsidiariedade, desculpe. Ou seja, resta ao Estado o que nenhuma ordem social abaixo dela puder resolver. Né? E eu vou terminar, né, falo rapidinho, e os meus antecessores, obviamente, já falaram o importante, lembrando do ministro Raul Eugênio Zaffaroni, da Suprema Corte argentina. Ele dizia o seguinte: o Estado é a agência reguladora do crime. E aí eu vou pedir perdão ao doutor André para discordar dele. Ele diz o seguinte: quando o Estado regula, ele está simplesmente aumentando o valor e o risco e, portanto, o nível do empreendedor que vai tocar aquele modelo. Por que o cigarro hoje é tão contrabandeado? Porque, se não me engano, o IPI está em 150%. Se nós tivéssemos uma tributação, como a doutora Renata disse aqui, mais razoável, talvez as figuras perigosas que hoje se dediquem ao contrabando de cigarro não fizessem. E nós tivéssemos um mercado razoável e, portanto, uma arrecadação tributária melhor. O álcool eu não preciso ir muito longe, vou aqui na lei seca. As grandes famílias mafiosas surgiram porque a lei seca, ao proibir, porque você proíbe formalmente, mas a alma humana não proíbe as suas necessidades subjetivas do álcool, da droga, do jogo. E quando eu tributo de forma a buscar proibir, ou coibir, ou desestimular, eu até desestimulo em algumas mentalidades, em outras não. Nós temos todos qualquer sorte de comportamento compulsivo. E o Estado tem que entender essa forma e administrar da melhor maneira. Talvez a tributação, em alguns momentos, desestimule, em alguns momentos, traga o perigo, traga empreendedores, no sentido amplo da expressão, empreendedores que aceitem correr riscos e, portanto, se preparem para reações mais exacerbadas. Né? Contrabando, lei seca, jogo clandestino. Então, eu acho que a tributação e o Estado, como agente regulador desses comportamentos humanos, nós deveríamos buscar algo que está na Constituição, ou seja, uma ideia de proporcionalidade na tributação, de tal sorte que não levasse a esses extremos de comportamentos corrompidos no sentido moral e no sentido estrito legal, da ação humana, seja na perspectiva privada, seja dos grupos sociais. Então, a minha abordagem nessa expectativa, ou seja, a tributação hoje não estimula o empreendedor, desestimula o empreendedor, desestimula a inovação. Um dos textos que eu li do Globo desses 3 dias diz o seguinte: o Brasil é o país em desenvolvimento que mais tributa a importação de serviços. O que é importação de serviços? De tecnologia, de conhecimento, que o nosso nacionalismo caipira
resiste, até outro dia, eu não sei nem se ainda é, professor Luiz Emílio, até outro dia, o Peixinho pode me ajudar, era proibido professor estrangeiro dar aula em faculdade do Brasil, por um nacionalismo idiota, um nacionalismo retrógrado, que atrasa o nosso desenvolvimento. A nossa tecnologia, a nossa inovação, ela é pífia diante de outros países. Entre os países, eu não estou falando, não estou comparando com a Suécia, com a Dinamarca, com os Estados Unidos, eu estou comparando com os nossos pares em desenvolvimento. Nós somos os piores, porque nós mantemos esse nacionalismo caipira que está refletido na nossa tributação, por exemplo, na importação de bens e serviços para a tecnologia. Isso nós precisamos superar. Então, a minha mensagem, voltando e encerrando aqui, inovação, empreendedorismo, desenvolvimento são impedidos ou são atrapalhados por essa tributação irracional e impossível de ser compreendida e cumprida que o Brasil hoje possui. Que é a situação da Elizabeth Taylor, ou melhor, do marido da Elizabeth Taylor, do 8º marido da Elizabeth Taylor. Imaginemos, os senhores, que Elizabeth Taylor casou 8 vezes. E qual não foi a preocupação do 8º marido dela no dia da lua de mel? O que eu tenho a dizer aqui? Graças a Deus que um senso de intuição fora do normal me preservou de adentrar a seara que foi traçada aqui pelos meus colegas. Qual é a minha proposta aqui para esse breve colóquio? A proposta é que nós possamos percorrer panoramicamente algumas relações entre o tema da corrupção e o tema da tributação. Relações essas que, antecipo, me parecem comportar múltiplas dimensões. Então, nosso roteiro será, a gente vai delimitar o problema, vai transitar entre causas e consequências, vamos apresentar rapidamente algumas dimensões da relação entre corrupção e tributação e apontar alguns aspectos que, nessa última parte, me parecem mais interessantes, que eu possa contribuir aqui para os senhores e para o debate, alguns aspectos institucionais e jurídicos em que o direito pode contribuir a esse problema da corrupção e da tributação, da corrupção na tributação. De plano, todos nós sabemos, a corrupção está longe de ser algo novo, né? Há até uma frase que eu resgatei agora de Cícero, 61 a.C., em que ele diz o seguinte: traga-me as feridas, curarei-las, mas corto com o fio da navalha quem pôr em risco a ruína do Estado. Ou seja, o tema da corrupção, e o tema da corrupção, como bem destacou o professor André Fontes, como um tema do direito público, é algo antigo e presente nas reflexões humanas desde sempre. Talvez seja antropologicamente inato à figura do homem. E, sem sombra de dúvida, a corrupção perpassa diferentes causas e consequências. No cenário brasileiro, a corrupção tem, dentre as causas que podem ser apontadas, alguns aspectos históricos, né, que percorrem o nosso personalismo endêmico, o patrimonialismo, nosso vício atávico de confundir os limites entre a jardim e a praça, né, entre o público e o privado, a nossa dificuldade de lidar com a noção de igualdade. Nós somos um povo que, historicamente, buscamos a desigualdade. Nós não queremos ser iguais, nós queremos nos desigualar nas vantagens que são possíveis de serem admitidas. Além disso, nós temos alguns problemas culturais que se devem da baixa percepção que temos aqui no imaginário coletivo de que os tributos são, em alguma medida, os custos dos direitos, bem concretizados ou não, e, com certeza, essa percepção também é subsidiada pelo baixo retorno que o Estado nos provê. Há uma relação intrínseca entre a corrupção, que desqualifica a prestação do serviço público, que deveria ser de uma boa administração, e a capacidade de adesão e compliance do contribuinte no pagamento voluntário. Não tenho dúvida disso, mas não vou perder tanto tempo falando sobre isso. Temos ainda um aspecto, e esse me parece especialmente relevante, que eu denomino como ideológico. Diz respeito à percepção de que os interesses de Estado e dos contribuintes, e os contribuintes aqui vistos como uma figura monolítica, não um conjunto que comporta diferentes interesses, mas quase um interesse unívoco, são sempre opostos. E nem sempre, senhores, e a realidade de hoje em dia prova isso cada vez mais, os interesses do Estado e dos contribuintes serão opostos, e, de outro lado, nem sempre pode-se falar de um interesse no singular dos contribuintes. É muito comum
que a gente identifique interesses de diferentes contribuintes. Até porque nós vivemos num Estado plural e há algo que os contribuintes gostam menos do que pagar tributos. Os senhores sabem o que é? É ele pagar tributo e seu concorrente no mercado relevante não pagar. Isso é muito pior. Então, a violação à lealdade concorrencial é, para o contribuinte, muito mais perniciosa do que o tributo em si, a despeito de todos os problemas do nosso sistema tributário, que eu não estou aqui para defendê-lo. E há ainda um outro conjunto de causas que seriam jurídicos e institucionais. Devem-se à sistematicidade do modelo, é um modelo muito complexo e, muitas vezes, forjado por interesses casuísticos. De que forma a gente pode identificar a relação corrupção e tributação? Bem, me parece que a gente pode identificar diferentes correlações entre tributação e a corrupção. A primeira, já percorrida pelo professor Luiz Emílio e, sem sombra de dúvida, a qual eu não tenho nada a acrescentar, seria a tributação dos rendimentos provenientes da corrupção enquanto ato ilícitos. Ele tratou aqui magistralmente. Não vamos adentrar essa. A segunda... Está na legislação do imposto de renda. Está na legislação do imposto de renda e está intrínseco ao próprio princípio do non-olit, com Vespasiano, na recuperação. Eu aprendi bem, professor. Eu sou um aluno dileto. Estive bem atento. É sempre um prazer. A segunda, talvez, seja a evasão. E há uma certa configuração da evasão fiscal como um ato ilícito e correlacionado à corrupção em si. Não é pura verdade, a despeito de eu ser procurador da Fazenda, é evidente que você tem alguns espaços de coincidência entre a corrupção e a evasão fiscal, mas seria um vício daquela premissa ideológica que a gente identificou antes, afirmar que a evasão fiscal em si é um ato de corrupção em todas as hipóteses. Não é. Talvez seja na figura do devedor recalcitrante, que não é mais aquele devedor quanto mais, mas é aquele que deve, esconde o patrimônio, lava dinheiro, ele tem o propósito de estruturar as operações negociais dele para não pagar. É uma figura que ainda deve ser trabalhada, mas a gente tem refletido sobre ela na Procuradoria da Fazenda. Não é a mesma coisa do que ser devedor. Adiantando um pouco mais, parece que um outro problema é de formulação hermenêutica e jurídica. Algumas normas, hoje em dia, nós conseguimos perceber isso com clareza, em razão do recente escândalo associado, por exemplo, a Zelotes, associado à parte da Lava Jato. A corrupção não alcançou apenas o processo de interpretação normativa ou de atuação do agente público, que seria uma outra faceta dessa relação corrupção e direito tributário, mas alcançou ainda, e aqui é mais problemático e exigirá muito esforço de todos nós, o processo de formulação normativa. E essa é uma captura democrática, né? É uma captura da formulação legislativa, onde a lei tributária é formulada para, de alguma forma, concretizar interesses outros, ou, às vezes, mesmo como paga de algo que não pode vir a público. E o espaço da tributação extrafiscal, que se distancia da noção de capacidade contributiva, né, que deve ser a nossa régua mestra quando a gente discute justiça na tributação, é muito mais propício a isso. O desembargador André Fontes iluminou com atenção. De um lado, ele legitima uma maior tributação naqueles denominados impostos do pecado, né? Os impostos sobre jogos, de azar, bebidas. Sérgio Vasques os denomina de impostos do pecado. Cabe aqui um paternalismo moral do Estado para tributar essas atividades. Me parece muito correta a percepção do palestrante. Mas, de outro, abre-se um espaço para a construção de diversos benefícios, isenções muito particulares, que, às vezes, afetam apenas um único contribuinte. Talvez os senhores não saibam, mas já tivemos um tipo de parcelamento especial que, a rigor, aplicava-se apenas ao jockey. E a construção da norma tributária individualizada, com benefícios exclusivos a um único contribuinte, não estou dizendo que foi fruto de um processo de corrupção, mas admitir esse tipo de construção normativa sem uma reflexão e sem instrumentos jurídicos teóricos para que a gente proceda o controle, abre espaço para que a corrupção encontre solo fértil. Dessa forma, o que eu gostaria de trazer aqui para debater com vocês
Rapidamente. Nos slides eu trouxe 2 pontos que me parecem que o direito pode contribuir para o avanço dessa relação e do combate da corrupção na tributação. O primeiro diz respeito aos benefícios fiscais em si, e nós sabemos do impacto que o problema do benefício fiscal trouxe recentemente. É óbvio que os benefícios fiscais não são uma figura demoníaca e não devem ser rejeitados por si, nem pela sociedade, nem pelos tributaristas. Nesse grande massa anômala, encontram-se instrumentos para promover direitos fundamentais, ferramenta imprescindível para o desenvolvimento, mas é necessário ainda que a gente desenvolva uma cartilha jurídica, porque juristas somos, para o controle desses benefícios. Não vou perder muita tinta aqui com ela, até porque me aproximo do final, mas ela perpassa necessariamente transparência, o uso dos instrumentos que correlacionam a edição da norma tributária e o orçamento. Por exemplo, me refiro aqui ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda o estudo de impacto orçamentário previsto no artigo 165, parágrafo 6º da própria Constituição. E há um espaço aqui para que a gente possa pensar mesmo em standards no qual o judiciário vai ser mais parcimonioso para analisar determinado benefício fiscal que preenche um conjunto de requisitos democráticos e normativos e avançará mais no controle daqueles outros que, em princípio, não apresentam esses requisitos. Um exemplo seria a própria limitação temporal do benefício fiscal. Porque, vamos combinar aqui, senhores, o benefício fiscal, muitos deles voltam-se a promover um interesse. E deve haver um estudo e um acompanhamento da administração para ver se esse interesse está sendo promovido e, a não ser que a necessidade seja permanente, não há por que o benefício ser permanente. Mas o que eu tenho para contribuir, e sei que aqui transito nos últimos minutos, diz respeito a um novo modelo de cobrança da dívida ativa. Eu vi aqui que o desembargador André Fonte ressaltou com propriedade a dificuldade que nós temos hoje, enquanto Procuradoria da Fazenda Nacional, de promover de forma minimamente eficiente e racional a cobrança dos créditos tributários, gerando prejuízos para a sociedade como um todo, porque 40%, 50% dos processos que atolam os tribunais e os cartórios dizem respeito à cobrança dos créditos fiscais. E isso gera um impacto na prestação jurisdicional. O acesso à justiça já teve como principal gargalo o acesso em si, a primeira etapa, ter um advogado credenciado. Mas hoje o nosso principal gargalo, a rigor, é a devolução da prestação jurisdicional. E com toneladas de execuções fiscais seria muito difícil adentrar. E, de outro lado, há um déficit de eficiência. No intuito de superar parte do problema, a Procuradoria da Fazenda Nacional, e aqui faço um discurso institucional necessário, tem desenvolvido um sistema diferenciado de cobrança de dívida que passará a se valer de um ajuizamento seletivo. Nós conseguimos nos apropriar de ferramentas de Big Data, de estudo de dados, para fazer uma análise preliminar se aquela execução fiscal tem viabilidade de cobrança. E não é que não vamos necessariamente ajuizar as que não têm, mas vamos priorizar o ajuizamento daquelas que têm indicativos patrimoniais. E imagino a portaria, a recente portaria PGFN 33 de 2018 trata um pouco do assunto, traz parte das ferramentas. O debate jurídico se voltou à averbação premonitória, mas eu não acho que ela seja o ponto mais importante. O ponto mais importante é essa possibilidade do ajuizamento seletivo e mais a construção de ferramentas para que o bom contribuinte possa impugnar da maneira mais célere possível, inclusive, os vícios na inscrição em dívida ativa. Então, ela traz, por exemplo, um pedido de revisão de dívida inscrita, que permite que se apresente o argumento da compensação, por exemplo, em sede administrativa com prazos super correitos, 30, 60, 90 no máximo, para que a Procuradoria da Fazenda dê uma resposta para o contribuinte, sob pena de suspensão da inscrição. Eu gostaria de analisar um pouco a corrupção do ponto de vista histórico. Por que analisar a corrupção do ponto de vista histórico? É notório, né, que o brasileiro ele sempre tem um jeitinho para lidar com as situações, seja diárias ou sejam da vida empresarial. E existe até um texto muito famoso que se chama O Jeitinho Brasileiro. E ele diz, por exemplo, que se um brasileiro ele é multado e o guarda de trânsito, por acaso, é seu amigo, ele não teria, por exemplo, a lavratura de uma multa. Isso muito dificilmente ocorreria em outros países. Então, ao analisar a corrupção e relacioná-la, né, com a carga tributária, eu acredito que vale a pena a gente analisar também esse ponto de vista histórico, o que fez com que chegássemos até esse momento. E não nos enganemos também, né, isso não ocorre só hoje.
A Inconfidência Mineira ela foi resultado da instituição da derrama pelo governo imperial. E a derrama era o confisco de bens, tendo em vista que muitos contribuintes estavam praticando a corrupção, estavam sonegando impostos devido à alta de impostos. E o meu segundo ponto é que a corrupção, muito possivelmente, ela se dá por uma carga tributária muito onerosa. A professora Renata aqui citou muito bem que a carga tributária ideal seria de 33%, e hoje o Brasil ele tem uma carga tributária de aproximadamente 32% em relação ao seu PIB. Então, essa falta de confiança da população em relação à efetiva contrapartida do Estado na prestação dos seus serviços, muito possivelmente origina essa desvirtuação que é direcionada por meio da corrupção e também da omissão de rendimentos para se ter uma política tributária evasiva. E passando agora só por alguns exemplos, recentemente a Polícia Federal ela deflagrou a Operação Cadeia Velha, onde foi constatado que mais de 183 bilhões foram desviados, e aí eu faço até referência à fala do professor Daniel, no sentido de que esses benefícios fiscais, essa corrupção, ela foi perpetrada através da concessão indevida de benefícios fiscais. E isso proporcionou um volume enorme, né, de recursos que foi desviado e que, se fosse hoje reunido, ele conseguiria pagar por 5 anos os salários dos servidores públicos estaduais. Então, essa concessão indevida de benefícios fiscais e também a falta de fiscalização da concessão desses benefícios faz com que haja uma corrupção generalizada no nosso sistema tributário. E o terceiro ponto, né, para fechar a minha palavra, é no sentido de que a corrupção ela se dá, obviamente, onde há uma circulação de dinheiro, ou então onde é possível existir um favorecimento. Então, nesses casos, é necessário e imperioso, né, que o Estado, por meio dos seus operadores do direito e por meio também de uma Assembleia Legislativa, ele conceda e ele estude essas concessões de benefícios fiscais para que não tenhamos a destinação equivocada desses benefícios, que, como o professor Daniel também ressaltou, eles são essenciais para o desenvolvimento econômico. Então, eu fecho aqui a minha breve palavra no sentido de que é necessário que o povo também, e muito relacionado a nós, operadores do direito, estejamos atentos, não só à concessão dos benefícios fiscais, mas também à contrapartida que essas empresas que são beneficiárias estão dando para a população, como o aumento dos postos de trabalho, o aumento da arrecadação e, consequentemente, o desenvolvimento econômico. Muito obrigado. Bom, então, aproveitando aqui, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse seminário. Hoje foi o nosso último dia e é com tristeza, né, que a gente termina essas discussões que, com certeza, todos nós aqui aprendemos. Eu gostaria de passar agora a palavra ao professor de Direito Tributário da PUC-Rio, também sócio do Pinheiro Neto Advogados, professor Bechara. Bom dia a todos. Não é verdadeiramente uma fala, né? Na verdade, queria saudar a todos da mesa aqui. Sou desembargador federal André Fontes, Renata, Daniel. Prazer muito grande ouvi-los todos, maravilhosas as intervenções. Então, pelo adiantado da hora e na hora da fome, eu não ia ousar falar muita coisa, mas a vontade aqui era falar muito mais pela importância da obra desse nosso querido professor Luiz Emídio Franco da Rosa Júnior. Luiz Emídio, E-M-Y-G-D-I-O. Quem estudou? Pois é. Quem conhece, quem estudou na PUC, quem estuda, sabe que é bom não errar o nome do professor Luiz Emídio na prova, porque ele marca. Bom, o que falar de Luiz Emídio Franco da Rosa Júnior? Realmente, teria muita coisa para falar, né, professor, mas eu vou me ater simplesmente o autor de do famoso manual de direito financeiro, direito tributário, uma obra com mais de 20 edições, confere? Já passou de 20, uma das mais famosas e mais conhecidas do nosso direito tributário brasileiro, uma obra citada, recitada e declamada em várias decisões de todos os tribunais, cortes do país.
E é isso, Luiz Emídio, um monstro sagrado do nosso direito tributário. Para resumir em uma frase, 50 anos de PUC, né, professor? 50 anos, de 1968, 11 de março. Como disse outro dia aqui o nosso outro querido professor Pedro Paulo Cristófaro, o ano que não terminou, 1968. E de lá para cá, 1968 para 2018, muita coisa mudou, o senhor há de concordar. Mas não mudou a sua dedicação aos alunos, a sua dedicação à nossa querida faculdade e o seu carinho e preocupação em que todos saiam daqui aprendendo. Fiquei muito emocionado em ver de novo, depois de tantos anos, o senhor terminar a sua intervenção dizendo que os alunos precisam sair da caixinha, precisam sair da zona de conforto, porque todos aqui são um futuro. E é muito legal ver isso de novo. Eu fui seu aluno em 1991, Direito Financeiro, Direito Tributário e Títulos e Créditos. Pois é. E aprendi muito, graças a Deus. Só tenho a agradecer a ter tido o senhor no meu caminho. E é isso. Então, é com essa emoção e representando hoje o corpo de alunos, né, alunos e ex-alunos da PUC, a gente queria prestar essa singela homenagem. É uma homenagem simples, não à altura da sua envergadura acadêmica, logicamente, mas é algo que representa o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração pela pessoa, pelo professor, pela importância e pela sua obra. Então, parabéns pelos 50 anos e que venham os outros 50. Será que você estará presente? Espero estar. Com fotinho e tudo. Olha. Aqui uma homenagem aqui dos alunos E ex-alunos. ex-alunos. Professor Luiz Emídio, pelos 50 anos de dedicação ao magistério na PUC, Rio, nossa gratidão e admiração por unir o seu amor ao direito com a sua arte e sensibilidade para lecionar. Dos seus queridos alunos e ex-alunos da PUC. Iago, eu não vou falar, tá? Não fica preocupado, não fica preocupado. Não vou falar. Só vou dizer o seguinte. Eu fiz operação de coração no dia 5 de dezembro de 2016. E o cardiologista disse, agora você pode morrer de qualquer outra causa, menos do coração. E a maior prova disso é que, apesar desse toque carinhoso, fraternal dos meus colegas, de alunos e ex-alunos, apesar do meu coração estar povoado de uma emoção muito forte, ele está resistindo. E se uma outra operação do coração tiver que fazer, o cirurgião vai descobrir que agora no meu coração existe um jardim e que, com várias flores, cada flor com o nome de um amigo, de um ex-aluno, que os ex-alunos são meus amigos, colocando de lado o teste surpresa, dos meus alunos, dos meus colegas. Nesse jardim vai ser florido. Cada flor terá um nome
de todos vocês. Muito obrigado.